Eu vou estar fazendo um pandinha. Vai ser um pandinha com uma luazinha. Depois vocês vão ver o trabalho completo, que eu só tenho a foto. Pandinha com uma lua. Então vai ser chá revelação, então vai ser metade rosa e metade azul, tá? Então, aí eu vou pegar aqui minha massa de biscuit, que como todo mundo sabe, massa de biscuit da Micron, tá? Eu tenho a soft e tenho a tradicional. Eu vou estar usando a soft, porque ela já vem pigmentada de branco, ela é mais levinha. Então, até para correio, essas coisas, ela é bem melhor. Então, eu já peguei a massa aqui, já sovei ela, porque depois que tira do pacote, é bom a gente estar sovando e tal. E eu coloco num pacotinho zip assim, que eu vou tingir de cor, tá? Então, eu vou estar tingindo um pouquinho de azul. Então, esse é o pigmento da Micron. Ele é super concentrado, gente, muito concentrado. É um potinho pra vida toda, praticamente. E eu vou estar usando o Celeste Cielo para fazer um tomzinho de azul. Então, esse aqui é próprio para biscuit, tá? Vou pôr bem pouquinho, porque eu quero uma cor azulzinha bem clarinha. Tá? E a gente solva. Ai, obrigada a quem tá aí assistindo. Aí eu quero pôr bem clarinho, então eu vou pôr aos pouquinho, bem pouquinho. Que é pra gente não correr o risco de passar e ter que gastar massa pra poder deixar claro. E sem contar que o biscuit, ele, depois de seco, a cor se apura, né, e fica quase 3 vezes mais do que você pretendia, do que você queria. Então, você já tenha isso em mente, que ele vai escurecer depois de seco. Tá? Se você não tem certeza, você tira um tequinho, tá? Faz um pastinho assim, ó. Deixa secar durante 1 hora e você vai ver a cor. Aí você vê se é a cor que você estava precisando. É trabalhoso? É. Eu já sei mais ou menos, né? Na prática, com o tempo, a gente já vai sabendo mais ou menos a cor que vai ficar. Aí eu acabo fazendo de olho. Mas para quem não tem certeza e não quer perder todo o trabalho depois de seco, faça o testezinho, gente. Pelo menos economiza no material, fazendo tudo certinho. E qualquer coisa também ficou de menos, vem com os pozinhos e faz uma pinteirinha com pozinho e chega na cor. Agora só não pode ficar demais. Ó, eu acho que essa cor tá ótima. Parece um nada, mas depois de seco vai aparecer a cor azul. E eu também vou passar pozinho, porque eu sou a doida por pozinho, né? Tudo eu quero passar pozinho. Eu adoro deixar. Não vou dizer maquiagem, né? Mas deixar com fundo, escuro, claro. Brilho, adoro brilho. Tá, ó. Esse aqui é o azul. Vou mostrar pra vocês, ó. Pra vocês verem que ficaram. Tá vendo? Ficou azul? Dá pra ver? Muito não, né? Mas perdeu a cor de branco, já tá bom. Pra mim tá bom assim. Esse aqui. E sempre guarda no saquinho, porque resseca. Aí depois aquela natinha que fica em cima, se forem misturar, esqueci, for misturar, ela vai ficar cheia de carocinho. Aí não vai ficar bonitinho. Aí agora o rosa. Põe um pouquinho de rosa. Obrigada, Patrícia. Para nós duas. Ok? Vai lá, vou deixar gravado. Eu espero que eu consiga deixar gravado direitinho. E depois você assiste sem problema. Agora vamos fazer o rosinha. Gente, o barulho aí é do Rio, tá? Então, considera aí o barulho. Daqui a pouco ele para.
E o rosinha é a mesma coisa, vou deixar bem clarinho e eu vou usar os pozinhos pra depois deixar bonitinho. Ah, esqueci de mostrar, né? Esse é o rosa bebê da Nicron também, tá? Específico pra... Mas também não é aquela coisa obrigatória. Quem não quiser comprar os pozinhos, pode tingir com a tinta acrílica que a gente fazia antes, aquelas de artesanato, sem problema nenhum. É só não usar muita quantidade, porque senão altera a massa, né? Lembra, ela deixa ela um pouco mais dura, tal, porque a tinta tem alguma coisa lá que acaba alterando a textura da massa. E essa aqui, por ser específica, não altera em nada, ela continua elástica, uma belezinha para trabalhar. Ok? Mas pode usar acrílica, tem uma bolinha aqui, acrílica, aquela tinta óleo para pintura, tranquilo. Então já fiz a rosa, bem clarinha. Vou colocar dentro do saquinho separado, para não misturar. E, gente, agora vamos lá, gente, vamos fazer a lua. Porque a gente precisa da lua seca para poder estar colocando no bracinho do pandinho, tá? Ó, eu vou usar a balancinha, não adianta. Eu, por trabalhar com muitas encomendas, com vários lembrancinhas, preciso que todas fiquem do mesmo tamanho. Quem não tiver, não tem problema, faça aí medindo pela bolinha, qualquer coisa assim. Mas eu, como vou fazer bastante, então eu já tenho a medida, eu vou precisar de 9 gramas para fazer a lua. Também tem na minha lojinha, tá, gente? A balancinha, tem esse modelinho lá na minha lojinha, tá? Ela já vem com pilha direitinho, você tem grama, aí você muda aqui, tem grama, tem um monte de coisa, ons, sei lá o que, e sei não, tá? A gente vai usar grama, aqui, vou usar grama, então eu quero 9 gramas. É um pouco trabalhoso, pesar a bolinha por bolinha, mas pelo menos eu sei que eu vou gastar tanto. Quando eu vou fazer o preço pro cliente, eu sei exatamente quanto eu vou gastar de massa em cada lembrancinha, o trabalho, tudo que eu vou pôr. Então fica mais fácil você dar o preço conforme que você gasta, o tempo e tal, que com o tempo você pega a prática. Mas enquanto não, para você não correr o risco de ter nenhum prejuízo, é melhor fazer assim. Então eu vou fazer uma bolinha, vou deixar ela bem lisinha, tá? E a gente vai fazer como se fosse um croquete. Uma bolinha para um lado, aí você vem e faz chanfrado assim pro outro. Pode usar a mesa, a mão, como vocês preferirem. Na mesa fica melhorzinho porque é uma superfície lisa. Tá? Então a gente vai fazer tipo um croquete, uma banana. E depois a gente vai virar. Pra ficar semelhante a uma lua. Aí vocês pensam aí como que é uma lua. Pega um desenho, alguma coisa. E façam a voltinha da lua. Então a lua, ela tem essa parte mais gordinha aqui, né? E a parte do... Deixa eu tirar assim. Eu preciso que ela fique um pouco maior, porque eu tenho que colocar o bracinho dele. O bracinho dele. Aqui. Aí se vocês pegarem também até o próprio potinho... Ô, Flor, eu vi seus trabalhos, tá lindo, hein? Tá de parabéns. Essa é minha amiga lá do Brasil. Também tem saudade.
você usa uma coisinha redondinha para poder não sair do redondo. E faz a marcação. Deixa eu dar uma levantadinha aqui. Então assim, ó. Uma bem bonitinha. Aí aqui eu vou colocar, depois que secar, com a tinta a gente faz Vou botar no o 800. olho, tudo bonitinho. Aí a gente deixa secar assim, nessa posição. Pega um paninho, uma espuminha, qualquer paninho, qualquer coisa. Pra não ficar uma superfície dura, pra não amassar muito aqui, que de uma forma ou de outra vai dar uma amassadinha. Mas pra não amassar muito, a gente coloca pra secar aqui uma superfície mais fofinha. E deixa secando. Aí agora a gente vai fazer o nosso pandinho. Então eu vou pegar o restante da massa que sobrou e vou tingir de cinza. Esse pandinho ele vai ser cinza, porque ele tem que ser tudo em tom pastel. Tudo em tom pastel. E aí que eu fui pegar a tinta preta que eu tinha esquecido. Aí o pigmento preto. Vou pegar um palitinho também. E vou fazer o cinza. Tá bem titiquinho, porque eu quero um cinza bem clarinho. Depois também vai pozinho. Então vai ficar bem bonitinho. Bem clarinho assim mesmo. Que delícia. Imagina, boba. É que a gente acabou se tornando amiga. Aí acaba criando laços. Ó, bem clarinho. Tá? Você vai ver só um tiquito. Bem clarinho. Então ele vai ser cinza com branco, ok? Então vamos lá. Então vou pegar a balancinha de novo para fazer o corpinho. Eu vou usar oito e meio. Deixa eu tirar isso aqui. Vou usar 8,5 e as patinhas vou usar 3. Isso. Isso, 3 delas. Por que você ficou com medo, Flor? Da massa? Ah, quando a gente tá fazendo lá, né? Não, é verdade. Não é só você, não. Tem várias pessoas que pegam a massa e faz ali e não quer nem saber de desmanchar. Do jeito que tiver, deixa. Pra poder não ter que fazer de novo, porque fica com medo depois de não conseguir. Mas não, quanto mais você faz e mais você amassa, mais você aprende. É que nem andar de bicicleta. Só com prática mesmo. Vamos lá, gente. Tô aqui conversando e fazendo. Esqueci de vocês. Ó. A gente vai fazer uma bolinha. Tá? Tudo começa com uma bolinha lisinha, sem rachadura. Ó. E da bolinha a gente vai fazer com o dedo aqui assim, ó. Como se fosse uma pera. Só que para um lado eu quero ele bem barrigudinho. Então eu vou deixar essa parte pra frente. Poderia deixar pra trás como se ele fosse bundudo.
mas eu quero ele barrigudinho, tá bom? Ó, a gente deixa assim. Não coloquei bolinha, porque é tão pequenininho que não precisa, tá? De bolinha. Aí a gente pega esse tequinho de gravata e a gente vai fazer uma marcaçãozinha aqui. Como, né? Ele é gordinho, então tem marcação. Verdade, errou, amassa e faz de novo. Ó, tá, ó. Só que ele tem a parte preta com a parte de cima branca, né? Aí o que eu faço? Em vez de eu fazer ele já separado, pra não perder assim essa parte de cinturinha nem nada, eu faço o corpinho e depois eu venho aqui, corto. E com esse pedaço aqui eu faço em branco. Ok? Vou pegar aqui um pedacinho de branco. Aí você mede mais ou menos o tanto que você tirou. Tá? Não precisa ser certinho, certinho. Faz uma bolinha e encaixa aqui. Usa cola. Passa colinha branca, pode ser qualquer uma. E coloca a partezinha branca. Vai ficar essa divisão? Não tem problema, gente. Tá? Aí você arruma. Ajeita direitinho pra não dar nenhuma rachadurinha, tá? Tá? Então aqui vai ser o corpinho da figura. E com essa parte aqui, a gente vai fazer as perninhas. Bolinha de novo, tá? Sem rachadura. Aí com o dedinho menor pra ser pequenininho, a gente vai fazer a mesma coisa do corpinho. A gente vai fazer vai, vem, só que maiorzinho pra poder tá fazendo a parte do pezinho. Tá? Ó, aqui, baba. Tá? Aí você ajeita pra ficar aqui que a gente vai pôr a bolinha, a almofadinha dele. Como é lembrancinha, não precisa tá fazendo muito detalhe. E marca as dobrinhas. Vamos fazer duas. De novo, bolinha com o dedinho. Tá? Vai, vem. Ajeita aqui, que vai ser. E aqui vai ser a parte do pezinho. Tá? Você põe o dedinho aqui, ó. Aí, marcaçãozinha pra dentro. Uma pra um lado, outro pro outro. Tá? Arruma aqui, ó. Porque depois vai ter almofadinha. E agora a gente vai tá colando. Aí aqui assim, passa a colinha. E a gente vai colar aqui assim. Dá uma empurradinha. Uma empurradinha. Olha que fofura. Tá? Já aproveita aquela massinha que tava lá. E faz uma bolinha já pra fazer o rabinho, senão acaba esquecendo do rabinho. Tá? Passa a colinha.
encostado. Aqui vai ser a lua. Então ele vai estar... É como se ele estivesse pendurado na lua, né? Então vai ficar aqui a lua. Eita. Então a lua vai ficar aqui, os bracinhos dele vai ficar em cima da lua e a cabecinha dele vai estar aqui. Não vai ficar uma fofura. Já até consigo ver. Ok? Então ele é levinho, você pode montar e deixar assim, vamos deixar secar. Eu vou colocar um palitinho. Um palitinho de dente. Vou tirar essa pontinha aqui. Aqui eu tenho palitinho de bambu, então ele é mais firme. Então cuidado aí no palitinho, não ser aqueles de madeirinha que quebra à toa, porque senão qualquer batidinha quebra e sai a cabeça. Tá? Então eu vou deixar o palitinho aqui e vou deixar ele secar já com o palitinho. Ok? Então a gente vai deixar secar. Bonitinho, porque pra pôr a cabeça já vai ser um pouco mais pesado, então é melhor deixar secar. E agora a gente vai estar fazendo a basezinha aqui, guarda toda a massinha que você não vai usar. E como ele vai estar voando, né, como se tivesse pendurado na lua, então a gente precisa estar colocando alguma coisa que fica vigiando, tá, gente? Se por acaso ele for para trás, a posição mudar, fica de olho, como se fosse um bebê. Do jeito que você for e ele secar, acabou, não tem mais o que fazer, a não ser inventar uma outra posição. Então, aí eu vou colocar ele como se fosse, não em cima, né, mas como se tivesse umas nuvenzinhas, para poder tá parecendo que ele tá na nuvem, ok? Então eu vou pegar, peraí, deixa eu pegar. Desculpa, gente, eu vou ter que ir lá pegar. Aí na lojinha tem esse molde aqui, que ele é de faixa de pedra. Ele é uma faixa de pedra. E dá pra gente fazer umas nuvens bonitinhas também, ó, pra vocês verem. Tem que sair um pouco fora da caixinha, né? E usar o que dá pra gente tá tendo menos trabalho. Ok? Então eu vou pegar aqui um pedaço da massa. Espero que não grude, não. Acho que não vai. E vou pegar um rolo e vou passar aqui. E vou tirar. Não, grudou tudo. Mas ok, peraí que eu vou passar uma vaselina nele. Tá? Não tem problema não. Pega o pincelzinho, usa vaselina em pasta, sei lá como chama.
tá? Aí a gente passa. Passa todos os buraquinhos. Qualquer desmoldante, gente, não precisa ser só a vaselina não, tá? Tem gente que usa WD. Qualquer coisa que a massa tá um pouco mais mole, aí gruda mesmo. Então, a gente vai colocar aqui de novo. Tá vendo agora? Tá bom. Eu ponho com o rolinho pra não fazer tanta força. Eu só quero um pedacinho. Tá vendo? Fica parecendo nuvem. Pequitita, mas é. Aí a gente vem e faz uns gominhos assim. Vai virando as pontinhas. E vai fazendo uns gominhos. E vai encaixando, gente. Não precisa ser tudo de uma vez, não. Tá? E ele vai ficar aqui assim, ó. Como se estivesse em cima das nuvens. Pra poder suprir, pra ele não ficar no ar, porque não tem como a gente deixar ele no ar. Aí vai ficar assim em cima do trabalho que você for querer, na batata, na latinha, na coisinha, olha, coisa mais fofa. Fala sério. Com a nuvem, olha isso, olha. Olha que vontade de morder, fala. Uma gracinha, olha, eu adoro essas coisas. Então vai ficar assim. Então você faz esse pedacinho, depois faz um outro pedacinho, conforme o tamanho que você vai usar aí no trabalho que você vai estar pondo ele. Muito fofo. Eu vou deixar assim. E depois eu vou colocar só mais um tequinho aqui. Pode até já deixar secar assim. E depois a gente vai vir com pozinho, brilho, tudo bonitinho. Tudo nos conformes. Vai, não vai? Oh, eu adoro. Então a base já tá pronta, o corpinho tá pronto. A gente precisa deixando secar um pouquinho. Eu não fiz outros pra poder acelerando, porque como eu falei pra vocês, conforme eu vou fazendo o meu trabalho, eu vou mostrando pra vocês que assim fica mais fácil pra mim. Tá? Então, tudo que eu usei aqui, balancinha, massa, tudo, esse molde de pérolas eu tenho tudo lá na minha lojinha. As estecas, gente, tem estecas maravilhosas, lá tem jogo de estecas. Então, tem tudo pra você estar começando o seu biscuit. Tudo isso que eu usei dá pra usar, menos a massa, claro. Dá pra usar na pasta americana sem problema. Você pode estar fazendo isso aqui tudo de pasta americana. Claro que a pasta americana tem os segredinhos dela, de secagem, pra endurecer tudo. Mas, assim, de uma forma geral, dá pra você estar usando, tá? Então, vamos fazer assim. Eu vou, enquanto resseca, eu vou estar fazendo as outras partes não, as quantidades que eu preciso deles. E pra gente dar continuação na cabeça, eu vou deixar secar um pouco. Aí eu chamo vocês de novo, daqui a pouco, daqui umas 3 horas. E deixo marcadinho lá a parte 2. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem, põem em prática. Aí a gente volta logo, logo. Beijos, bye. Oi, seu olho chegou embaixo? É.